Olá, meu querido professor, minha querida professora presencial, você que está aí na labuta todo dia com essa garotada linda e maravilhosa. Estamos aqui hoje, nossa aula 10.3, que é a aula da orientação didática. Nessa aula que eu vou te explicar como você vai realizar uma atividade prática aí com a garotada, todo mundo juntinho, tá? Umas atividades que têm relação com a nossa aula que a gente já viu, que é a aula de lesões no exercício e no esporte, tá bom? Então, professor, seja muito bem-vindo. Obrigado desde já por todo o trabalho, por tudo que você faz pela gente aí, por estar aí à frente dessa garotada. E vamos lá comigo ver que são as atividades, quais são essas atividades aí, tá bom? Então, orientação didática, professor, parte 3 da nossa aula da unidade 2, tá bom? A nossa aula falou sobre lesões no exercício e no esporte. Eu sei que você bem lembra, estava conosco acompanhando lá. Então, ela já teve a 10.1, que foi a aula macro, né, que a gente discorreu sobre o conteúdo, teve um momento interativo para a garotada. A 10.2, que a gente resolveu nossas atividades e fez um pequeno resumo da aula. E agora nós temos a 10.3, que é a parte prática da atividade física, onde os meninos vão lá para a quadra, para o campo, para o local mais adequado ou para um espaço aí bem bacana para que consigam realizar a atividade de hoje. E essa atividade, ela é dividida aí em 35 minutos de atividade, tá? Sendo destes 5 minutos, tá? Que é a contextualização da aula. Você vai explicar para os meninos por que é essa aula, o que aconteceu, por que está acontecendo isso. 25 minutos para discorrer, né, para conduzir as atividades, o que vai acontecer, aliás, para fazerem as atividades propriamente ditas. Depois que refletiu, depois que fez, a gente vai fazer uma nova reflexão. Na verdade, aqui eu fiz memória, né, memória do que já passou, e aqui eu vou fazer uma reflexão sobre tudo que eu aprendi e que eu vivi na prática. E aí nós temos que é tudo dividido em parte conceitual, procedimental e atitudinal, vamos ver todas elas, e relacionadas sempre com aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. E aí nós temos alguns materiais que vamos precisar para essa aula, professor. Preciso que você providencie eles aí para que os alunos... Eu sei que você já providenciou, que você é um professor nota 10, né? Uma professora nota 10, tenho certeza. Então, esses recursos são bandagens, caixa esterilizada ou semelhante, que vai dar criatividade de vocês, tá? Um kit de socorros e recipiente, né? Relatos, um kit de socorros e recipiente, é o local, tá? Para você guardar. Relatos de casos reais ou fictícios, né? Talas, PDF com orientação sobre primeiros socorros. Esse aqui eu já enviei para você, tá? Junto do material complementar, tá? Também vamos precisar de um espaço físico, pode ser a quadra, um espaço aberto, e essas atividades também podem ser feitas em espaço fechado, coberto, tá bom? Garantir sempre aí a inclusão de todos os nossos alunos e também a segurança, principalmente nessa aula que a gente vai estar falando aí de lesões, né, de segurança, de como prevenir tudo isso aí, beleza? Vamos lá. Para essas atividades, vamos organizar esses meninos. Oriente os estudantes sobre o espaço e os materiais que serão utilizados, só pegar na hora que for usar de verdade, né? Assista às aulas e o conteúdo da 10.1 e 10.2 para a gente conseguir contextualizar e entender o que vai acontecer aqui na 10.3. E facilitar o entendimento do estudante quanto à relação teórica e prática do conteúdo. Não adianta eu passar uma atividade aqui que ela não tenha nada a ver com o nosso conteúdo, que ela não tenha contextualização, que não vai fazer sentido para o aluno. Então tem que fazer sentido para ele, né? Dentro dessa aula, nós usamos aí a parte conceitual, tá? Que ela é mais ou menos 5 minutinhos, e ela está ligada aqui à parte do conhecer, tá? Do aprender a conhecer. Porque aí nessa parte você já vai entender o porquê que tem esse nome aí. E aí nós temos a apresentação, apresenta, né, a relação teoria e prática, esse momento, esses primeiros 5 minutos, do conteúdo. E a sua aplicabilidade no cotidiano do estudante.
Então, você vai compreender aí, vai entender, fazer ele entender por que isso é útil para a vida dele. Então, como? Ele vai compreender os tipos de lesão e urgências que podem ocorrer durante a prática de exercício físico e esportes e as respostas adequadas a essas situações. Então, eles vão aprender que isso pode acontecer com eles, tá? Ou com alguém próximo, e também tem que entender qual é a resposta que eu tenho que dar para essas situações. Aconteceu, vou fazer o quê? Então, o aluno tem que saber, tem que sair daí com esse entendimento na cabecinha dele. Entender também os conceitos e as práticas relacionadas à prevenção e ao tratamento de lesões. Aquelas lesões mais simples, como é que eu trato em casa, qual protocolo que eu uso, é o protocolo Prince, é outro protocolo, tá? Focando sempre em estratégias para evitar a ocorrência. Melhor do que eu aprender a socorrer uma urgência é eu aprender com que ela eu ter o conhecimento para que ela não aconteça, né? Porque previna essa atividade. É muito melhor prevenir do que realizar o socorro, tá? Que aí fica todo mundo feliz. E aí também ensinar a eles, né? Eles entenderem como é que acontece uma recuperação eficaz após uma dessas lesões. Então tudo isso aqui, ó, 5 minutinhos para discutir, dar pano para manga aí, deixa os meninos bem livres, eles vão conseguir discorrer bem bacana. Podem contar histórias, dizer, eu já lesionei meu braço, eu já quebrei, já torci. O que aconteceu? O que fez? Se fosse hoje, faria o quê? Pode indagar essas questões para eles aí, que vai ser uma aula bem divertida. E aí eu chego na parte procedimental da nossa aula, que vou usar aí os pilares do conviver e do fazer, que os alunos vão estar convivendo com a atividade, com os colegas, com o professor, com a família, seja lá onde ele for realizar a atividade, e também vai ser um agente ativo, né? Um protagonista do seu fazer pedagógico aí dentro da atividade. E nesse momento a gente faz o quê? O momento do fazer é a atividade propriamente dita. E eu tenho 2 sugestões bem bacanas aqui para você. Você pode realizar as 2, pode realizar uma só, pode realizar uma terceira atividade que você acha que é conveniente, que dá tempo, que fica bacana de fazer, tá bom? E aí eu vou explicar, detalhar cada uma delas aqui para você. E a primeira delas é montar um kit de primeiros socorros, tá? Tanto para a escola quanto para casa. Isso é muito importante da gente ter um kit básico de primeiros socorros. A gente vai pôr em prática aí as nossas ações de hoje, tá? O nosso conteúdo que foi falado. E a segunda atividade é o desafio dos primeiros socorros. Eu vou explicar para vocês como é que é cada uma delas. Vamos lá para a primeira? Atividade número 1. Montar o kit de primeiros socorros para a escola e para casa. E aqui já tem alguns desenhos, né, alguns exemplos de como que eu posso montar um kit de primeiros socorros. E aí, qual que é o objetivo da atividade? É montar o kit, né? O objetivo é montar, ter esse kit aí de pronto emprego para um dia que eu precisar usar. Professor, não deixa eu escutar essa parte não, isso aqui é só para você, tá? Pode ser o básico, atadura, gelo, quando for fazer os jogos, ter kit nos jogos, quando for fazer os jogos escolares, quando for fazer alguma atividade ali mais intensa, já ter separadinho uma caixinha que eles mesmos podem ter montado com sua ajuda, com sua orientação e como usar caso vai acontecer, né? Essa é só uma dicasinha básica. Vamos lá para a nossa atividade. Passo a passo. Vocês vão pesquisar quais são os itens necessários para a composição de um kit de primeiros socorros. E aí, sem muitas tripulias. Kit de primeiros socorros, eu tenho que ter um estetoscópio. Onde é que eu vou conseguir um estetoscópio, professor? É muito difícil. Então, esse item a gente já deixa de lado, né? Até porque, para usar, tem que saber usar legal um estetoscópio. É aquele espécie de cordão, vamos dizer assim, um cordão que o médico usa no peito, que é para poder sentir o coração dos meninos. Aquilo é o estetoscópio. Então, vamos lá. Crie, consiga, invente um recipiente para armazenar os itens. Então tem que ser uma caixa ali, uma caixinha bem feita, segura, de um material que não vá molhar, que não vá se degradar tão fácil, ou uma caixa muito bem decorada, algo que indique ali que aquilo é do primeiro socorro, que aquilo é para ser usado quando precisar. E que dure, conserve guardado, né?
Você vai chamar aí, esse aqui já é para o aluno, tá? Chamar a ajuda do professor, da equipe médica, para entender em que ocasiões deve usar o kit. Então, se você tiver disponibilidade, professor, se os alunos tiverem essas relações mais próximas com alguém da área da saúde ou com um professor especializado nessa parte de primeiros socorros, infelizmente eu estou também longe, né? Então, vai ter que ser uma galera daí de perto. Chama, orienta, fala para ele fazer as orientações de como que vai usar, em que ocasiões que vai usar esse kit, tá? E depois disponibilizar os kits construídos para a escola e para a sua família. Então, ele vai fazer um kit, esse kit vai ficar guardado na escola, em um lugar de fácil acesso, onde todo mundo vai saber que quando alguém cortou ali o supercílio, a parte acima da sobrancelha que sangra para dedéu, mas não precisa se preocupar, já tem ali um kit de primeiros socorros para pelo menos fazer um curativo inicial enquanto chama socorro se precisar, tá bom? Geralmente para esse tipo de ocasião não precisa não, é só estancar mesmo o sangramento e já era. E aí temos aqui o desafio dos primeiros socorros com o Dr. Joalan, tá bom? O meu bonequinho de IA aqui. Como é que é esse desafio? O objetivo dele é testar e aplicar conhecimentos sobre os primeiros socorros em simulações de fratura. Olha que bacana que as atividades elas se casam, tá? Então, montei o kit de primeiros socorros, agora eu vou usar numa simulação, tá? Você vai organizar a turma em 3 grupos. Eu sei que tem turmas que não são tão numerosas, eu sei que tem turmas que são com poucos alunos, com 1 aluno, com 5, 7, 10 alunos, e aí vai depender da sua turma, tá? Se a turma for grande, separa ele em 2, 3 grupos. Se a turma for pequena, de um grupo só, escolhe uma. O importante é fazer a atividade, tá? Cada grupo terá um tipo de fratura para lidar. Um grupo com a fratura no braço, um grupo vai lidar com a fratura na perna e o outro com a fratura na... Eu acho que aqui é cravícula, tá? Cravícula. Tá errado aqui. Vou escrever aqui, ó. Cravícula. Foi mal. Cravícula. Tá? E o outro vai lidar com a fratura na cravícula, tá? Um membro do grupo deve se dispor, né, para ser o acidentado, a vítima, a pessoa que aconteceu o fato. E os demais devem prestar os primeiros socorros. E aí fica da sua criatividade. Se quiser fazer um vídeo filmando um menino se jogando no chão, simular, tá? Tudo com muita segurança. E machucando a cravícula, gritando, chorando para os outros socorrerem. Nossa, eu vou achar um espetáculo. Vai ser legal demais. Fazer questão de postar em todas as minhas redes sociais, tá? Ao final, um dos alunos deve explicar o que foi feito e por que de ter sido feito daquela maneira. Então, vai lá explicar. Foi lá, salvou, tudo bonitinho, mobilizou, fez o que tinha que fazer. Chega lá, ó. Esse aluno aconteceu assim, ele fraturou o dedo, vou colocar o dedo que é para não roubar aqui na atividade. Ele fraturou o dedo, eu fui lá, peguei o dedo dele, puxei. Não foi isso que aconteceu, né? Mas ele vai relatar tudo o que aconteceu no momento dos primeiros atendimentos, primeiros socorros, tá? Aqui é a nossa imagem em relação aos primeiros socorros, que até algumas dicas, ó, do que fazer aqui. Eu não vou dar muita cola não, porque senão vai ficar muito fácil. E aquelas orientações para todas as atividades, tá? Propor ao estudante que seja protagonista. Então deixa ele criar, deixa ele dar ideia, cata todas as ideias e depois coloca para trabalhar, tá? Propor ao estudante que ele envolva a família. É uma atividade bem bacana que dá para envolver todo mundo. É uma atividade de ação pública, né? Esqueci a palavra, gente. Como é que é a palavra? De utilidade pública, lembrei. De utilidade pública, para todo mundo saber, é muito importante. Propor ao estudante que ele utilize o mínimo de material possível. Nesse caso, que a gente vai usar um pouquinho mais de material, que a gente vai se dedicar a ter algo ali palpável, né? Algo bem bacana. E aí, registrar em vídeos, em fotos, e eu quero ver tudo, tá? Você não ouse me esconder nada. Tire fotos, faça vídeos, eu quero ver como que vocês realizaram a atividade. Depois do auê todo, que eu já entendi o conteúdo, eu já fiz a prática do conteúdo, agora eu vou dizer o que isso vai ser contribuído para a minha vida, o que eu vou levar daí, tá bom? Vou fazer todo esse aparato de conhecimentos, de ações adquiridas
em 5 minutinhos ali. E aí, professor, você pode estimulá-los, né, fazendo perguntas. Então, por exemplo, é importante o diálogo, a reflexão e a interação entre os alunos, tá? Tudo isso é muito fundamental. Então, vão desenvolver e seguir protocolos pessoais para garantir a segurança durante atividades físicas e esportivas, tá? Promover habilidades práticas decisivas através de simulação de situações reais de lesões de emergência. Então, vamos começar a discutir aí o que fazer quando acontecer, se acontecer, vou fazer o quê? Vou pegar o piro-socorro que vai estar guardado aonde? Vou acionar quem? Vou ligar para quem? Então, discutir todo esse aprendizado aí, tá bom? E aí, novamente, estimula o estudante a registrar tudo, tá? Todas as etapas das atividades realizadas. Oriente o estudante a relatar a experiência, o aprendizado com as atividades realizadas na escola ou em casa com a família, com os amigos. De forma escrita, áudio, vídeo, fotos, todos os registros possíveis, eu quero aí que você mande para a gente poder estar olhando, tá bom? E aí temos aquela flexibilização da atividade, tá? Então, a depender do seu ambiente, a depender de onde você se encontra, da sua localidade, dos seus recursos, você pode adaptar as atividades previamente, né? Ou até substituí-las, contanto que em conformidade com a realidade de vocês e que não perca o objetivo principal da aula. Nesse caso, são as lesões, né? Os cuidados, primeiros socorros, a prevenção. Você vai poder utilizar materiais acessíveis para o estudante. Professor, procurei aqui, não achei nenhuma atadura, não consegui fazer. Então, ó, vai pegar uma camisa velha, de preferência da cor branca, ou de outra cor se não tiver, vai cortar em tiras e improvisar ataduras aí. O importante é fazer ele realizar a atividade, tá bom? Isso é um exemplo, pode ser qualquer outra coisa, tá? E aí sempre utilizar materiais de apoio, né? Texto de apoio, vídeos, imagens, recortes, gravuras, fotos, podem contribuir para ilustrar melhor a sua aula. E aí vai estar a criatividade sua e da garotada aí. E professor, hora de praticar. Vamos colocar essa garotada aí para praticar, para fazer atividade. Eu espero que você tenha entendido tudo. Eu tenho certeza, professor maravilhoso de sala de aula. É tudo de bom vocês aí, tá? E aí, professor, vou deixar aqui aquele abraço. Não esquece de mandar os registros para a gente, tá? Manda lá no grupo, posta, marca o professor se for possível, tá? Eu vou encerrar com vocês aqui naquele cenário grande, eu me amarro nesse cenário da educação física, cenário bem bacana, o nosso diretor aqui, o Gilberto, tá sempre no nosso comando aqui junto com a gente. E aí, ó, gente, professores, alunos que estiverem assistindo, um grande abraço a cada um de vocês. Vou ficando por aqui e a gente se encontra nas próximas aulas, tá? Até mais!